Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Darius Kovic, sou um trader da Velo3 e hoje eu vim fazer uma análise do Ethereum, né, meio tarde da noite. Tava esperando abrir o mercado americano e acabou que abriu no 0x0, né? Abriu no 0x0. Mas eu quero fazer uma análise do Ethereum, tá? Segunda maior moeda por valor de mercado e eu acho que é uma moeda importante que pode dar boas oportunidades de compra em prazos maiores. E quem sabe uma oportunidade de venda, tá? Se o mercado corrigir. Então vamos lá. No semanal não dá pra gente afirmar muito, a gente só dá pra afirmar que ele tá mais forte que o Bitcoin, né? Ó. Porque o Bitcoin já renovou fundo e o Ethereum não. Então, ó, se eu medir esse fundo e esse no comparação com o Bitcoin, ó, dá uma olhada. Tá vendo? Então, o Ethereum tá mais forte. E até quando? Eu creio que não por muito tempo, tá? E, e vou explicar o porquê. Então vamos descer para o diário, só marcar pontos importantes. Então essa região de 1100, 1090 até os 1000, tá? Muitíssimo importante para o Ethereum, tá? Muito importante. Vamos arredondar os 1000 aqui. Aí, 1003, tá bom. No diário, o que a gente vê? Que rejeitou, né? Rejeitou média de 200, tal, lá em cima. Beleza. E assim como o Bitcoin fez um fundo duplo, impulsão, corrigiu de forma lateral, tentou romper para cima, fez uma bull trap, né, no dia da divulgação da taxa de juros, tá? E por que é uma bull trap? Porque ele rompe uma região de resistência e desrompe, né? E eu acho que Fausto Botelho, vocês devem conhecer, ele diz que não existe sinal gráfico mais importante do que uma bear trap ou uma bull trap. O pessoal vai conhecer como falha, Hunter, um monte de nomenclaturas, violação. É quando uma moeda, ou um ativo, ele rompe uma região de resistência ou suporte e desrompe. Isso é muito ruim. Por quê? Porque tem basicamente três tipos de liquidez quando esse tipo de movimento acontece, aqui nesse caso para cima. A galera que compra no rompimento, a galera que compra no topo e a galera que traça fibra daqui a aqui e compra nessa retração. Então tem três tipos de liquidez. E isso faz com que o preço caia, tá, galera? Quando rejeita muito forte assim, porque tem incentivo para ir para baixo, visto que muitas pessoas estão compradas, tá? Então, a situação do Ethereum no diário, na minha opinião, não tá muito boa, ó. Perdeu essa linha de tendência de alta, tal, que nem é muito importante. Essas linhas diagonais, assim, LTAs e LTB são um pouco subjetivas. O que de fato é importante são os suportes horizontais, né? Então ele perdeu essas mínimas aqui, onde ele vinha segurando aqui os 1200, 1250, aqui perdido. Perdeu com bastante delta vendedor no rompimento e de forma bem feia. Então, tecnicamente, o Ethereum tá muito ruim. Tá muito ruim. Pior que o Bitcoin, né? Que foi aquilo que eu falei. E vou explicar o porquê ele pode ser que os dias dele melhor que o Bitcoin estejam acabando. Nessa queda ele caiu mais que o Bitcoin, caiu mais forte. Então é possível que a gente continuar corrigindo, o Bitcoin continuar corrigindo, o Ether deva sofrer mais. Tá? A gente já vai ver na paridade de BTC, mas 4 horas, né, o que a gente tem? Tem dois fibos que dá para puxar desse topo duplo com armadilha, né? Ó, topo duplo aqui com armadilha, tá vendo aqui, ó, violação desse topo, que já tinha bastante volume, né? Ó, tinha bastante volume, tá vendo? E perdeu o suporte e aqui perdeu com tudo, né? Baita delta vendedor, ó, tá vendo aqui? Então, complicado, né? Dá pra puxar dois Fibonacci desde lá de cima até aqui embaixo. Fibonacci um pouco mais distante e tal. Eu só creio que o mercado corrija tudo isso se o S&P ajudar,
né? Então ele faça uma correção um pouco maior assim e deve levar algumas semanas aí, 2 por aí, acho, acredito eu. Ou você pode traçar um Fibonacci mais agressivo, tá? Que seria no caso esse. E acho que faz mais sentido pelo cenário que tá se desenhando agora, né? Porque o criptomercado tá fraco, S&P abriu no 0 a 0. Então, se o S&P consolidar e tal, o criptomercado deve seguir, tá? O Bitcoin deve seguir. Então, eu queimei a língua no último acorda, que eu disse que ficaria surpreso se o Bitcoin rompesse para cima. Acho que a gente estava nesse fundo aqui e ele rompeu com tudo, né? Queimei minha língua, mas repito. Se o mercado chega a testar essas regiões aqui, é muito possivelmente oportunidade de short, tá, galera? Muito possivelmente oportunidade de short. E por quê? Porque a gente está abaixo do POC aqui desses últimos dias, ó. Então tem bastante gente comprada aqui em cima, com posições presas. A média móvel de 21 dias por aqui. E nesse candle tem um volume bem forte. Então aqui nessa região de 1260, aqui, essa região de 1250 até os 1280 aqui, ó, é uma região que tem bastante, vai ter bastante interesse vendedor e dá para vender, o Ether, tá? No curto prazo dá para trabalhar com algumas violações aqui, tipo romper esse topo, voltar e fazer um short, dependendo da quantidade de delta, né? Que é esse delta aqui, ó, quantidade de gente comprada nesse topo, a gente põe stop acima mesmo, tal. Dá pra tentar fazer algo, mas em confluência com o Bitcoin também e com o mercado americano, tá? Me parece uma correção do movimento, tá? Me parece uma correção do movimento. Toda vez que sobe o Open Interest cai volume de topo. Então, vamos ficar bem atento. A paridade de BTC é bem importante também. Aqui, ó. Olhando o Ethereum na paridade de BTC, o que a gente observa? Ó, temos um LTBzinho aqui. Desce pro diário. Não. Ele tá corrigindo, né? Então, fez a impulsão e tal, ele começou a corrigir aqui dentro, né? E ó, os volumes descendentes. Então, se o Ethereum na paridade de BTC não ganhar esse topo aqui, muito provavelmente ele deve performar pior que o Bitcoin, rompendo essa região e vindo buscar regiões bem aqui abaixo. Foi quando ele bateu os 900 lá, o Bitcoin bateu 17,5 e ele bateu 900. Foi nessa faixa aqui. E aí ele subiu lá para 2.000, o Bitcoin subiu para uns 25, e aí ele veio tocar lá na parte de cima do range, ó. Que é um range bem antigo, ó. Tá vendo? E agora ele começa a corrigir, volatilidade cai e está perto de um suporte. Repito, se o Bitcoin continuar corrigindo, é bem possível que vejamos o rompimento desse suporte e esperamos o Ethereum aqui embaixo, tá? Ele caindo mais. Beleza? E se o Ethereum chegar nessas regiões de 5 mil, 50 mil satoshis, tal, 55 mil satoshis, provavelmente eu devo comprar só Ethereum, tá? Eu não vou querer comprar Bitcoin. Porque, pelo que o mercado tem mostrado, isso aqui é uma região de demanda, isso aqui é uma região de oferta, né? Então, mesmo que o Bitcoin suba e o Ethereum esteja nessa parte de baixo, se graficamente se repetir, o Ethereum vai subir mais, beleza? Pela ótica do sentimento, vamos ver o que a gente tem aqui no Ethereum. Book, um vendedor, curto prazo, tá? 2,5, vendedor também. Então, mais ordens de venda acima. Não teve tanto Open Interest assim, ó. Não teve tanto, ó, a gente só tinha Open Interest nas consolidações, né? Então, vamos abrir mais o tempo gráfico pra gente ver. Ele consolida com Open Interest, monta um LRA e aí rompe para baixo com o Open Interest caindo, né? Ó, sobe Open Interest, sobe, Rachel sobe, cai, liquida a galera, né? E tem isso na queda inteira. Nesse fundo atual, a gente vê bastante ordens aqui, ó, ordens grandes em 1210
e 1.200, que são liquidações, tá? Porque liquidações estão acima dos topos. Muito provavelmente muita gente vai ser liquidada e estopada nesses pontos. Então, as instituições, né, a galera já deixa as ordens lá. Então, desse topinho aqui e desse topinho aqui, que foi justamente onde eu disse que pode ter um falso rompimento do Ether e tal. E a gente tem que avaliar no Trading Light aqui, ó, quantos Ethers vão ficar presos em cima, né, se dá pra gente colocar o stop aqui, se a gente vai afastar um pouco mais. E aí, se esse movimento se concretizar, eu vou formalizar dentro do Discord, do projeto, e vou montar a operação lá, tá? Então, por hora é isso. Ethereum, um ponto bem ruim, tá bem difícil. E pro Ethereum ficar bom, pô, Deres, possível que corrija mais, aí ele vai ter que flipar aqui no mínimo os 1.400, vamos arredondar, 1.400, ganhar o topo, ganhar essa média de 200, que já recusou aqui algumas vezes, né, ó, aqui, né, então ó, aqui pra cima tem vários, ó, aqui foi como suporte e tal, então pro Ethereum ficar bom é pra cima de 1.400, mas não me parece provável, tá, não me parece provável, beleza galera, então era isso que eu queria passar pra vocês, é isso que eu tô vendo no Ethereum. E vamos aguardar como que vai ser esse término, né? Esse resto de fim de ano aí. Quantos dias para acabar o ano? 12 dias, nem 2 semanas, né? Menos de 2 semanas. 13 dias, né? Estamos no dia 19. Amanhã vai ser 19, né? 19 mais 11. 12 dias. 12 dias. Então, vamos ver o que o S&P vai fazer nesses últimos dias e tal. E o que o Bitcoin vai fazer também. Beleza, galera? Então é isso. Fico por aqui. Gerencie o risco de vocês, usem stop. E se beber, não dirija. Valeu!